Trocou o tema e trocou também um GC na tela do canal do YouTube Rádio Band News Goiânia, porque vem aí o primeiro tema do nosso debate das feras. E já um primeiro tema polêmico, né? Já um primeiro tema sensível. A pergunta é clara, gente. O Serra Dourada ficou caro demais para o futebol goiano? Eu tive acesso mais uma vez, né, fechando o ciclo, nós detonamos com exclusividade a informação do interesse da negociação do Vila Nova com o estado de Serra Dourada, para que o clássico de domingo contra a equipe do Atlético fosse no Serra e com torcida dupla, torcida mista, depois de quase 10 anos de proibição. A última vez que a gente teve aqui torcida de 2 times em clássicos da capital foi na temporada 2017. E hoje pela manhã, mais uma vez, nós detonamos com a mais absoluta exclusividade todas as informações da desistência oficial do Vila Nova depois de uma negociação totalmente ruim, frustrante. Essa é a palavra, né? Uma negociação frustrada por parte do Vila e o Vila confirmando o palco do jogo para o estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. Inclusive, nós tivemos detalhes, aí sim, são muito exclusivos, porque eu tive acesso à proposta enviada pela Construcap, a empresa que gere o estado de Serra Dourada e vai gerir pelos próximos 30 anos, né? Pelos próximos 30 anos, 3 décadas, a gente teve acesso a todos os detalhes da contraproposta feita pela empresa. E aí eu pedi, não vou revelar aqui todos os detalhes, a fonte que me passou, na verdade, não foi apenas uma fonte. As fontes que me passaram essa informação, elas pediram sigilo de alguns detalhes, então eu vou soltar aqui o que a gente pode soltar. Põe na tela do canal do YouTube alguns dados dessa proposta, dessa contraproposta. O Vila Nova, para jogar no estado de Serra Dourada, primeiro ponto, ele pagaria R$60 mil de aluguel ou 10% da receita bruta. 10% da receita bruta, ou seja, receita de R$500 mil, o Vila pagaria 10% da receita bruta. O Vila escolheria ou 60 mil de aluguel fixo ou 10% da receita bruta. Mas não morre aí. O Vila teria gastos com a energia utilizada no dia e com a água utilizada no dia. Eles fariam uma medição dentro de uma média e passariam um valor também que seria descontado da receita do Vila Nova. Outro ponto que me chamou a atenção, e esse ponto eu até falei com a fonte no Vila, não foi o problema. O Vila até entendia que essa questão esquisita era justo. O que a empresa pediu? Ela pediu R$1 por cabeça de bar. Por exemplo, o Nivaldo Carvalho é um cara que não bebe nada. O Nivaldo é um cara só bebe água e refrigerante. Mas eles colocariam o Nivaldo como um bebedor de cerveja. Como um rapaz, assim, que gostasse bastante da cerveja, sabe? Quase um alcoólatra. Então eles cobrariam R$1 de cabeça por cabeça, como né? Se eu fosse um Rodrigo Alves. Isso, como se fosse um Rodrigo Alves. Isso, comandante, é mais ou menos por aí. Como se fosse um Tim, por exemplo, né? Que também não bebe. Então, se tivéssemos 18 mil pessoas no estádio, a empresa pegaria R$18 mil, R$1 por cabeça de bar de cada pessoa. Outro ponto, o Vila Nova teria que pagar a empresa, e aí foi um ponto que gerou revolta no Vila, não gerou revolta, mas gerou incômodo no Vila, porque o Vila já tem a sua equipe de limpeza. E o Vila faz a limpeza do estádio por um valor menor que esse. Pelo fato do Vila já ter funcionários para fazer a limpeza, para entregar um estádio limpo. Só que a Construcap exigiu o pagamento de R$23 mil de taxa de limpeza. R$23 mil de taxa de limpeza. Outro detalhe, o Vila seria obrigado a alugar um gerador. Para quem mexe com isso aí, sabe que um gerador é caríssimo. Eu tenho até especificação aqui da quantidade de amperagem, a potência do gerador. Até isso eles exigiram, né? Eu tenho uns detalhes aqui, eu vou passar para vocês agora. Até isso eles exigiram, a amperagem, a potência, né, que teria que ser alugada lá do gerador do estado de Serra Dourada. Cadê? Peguei aqui, ó. Um gerador 3 por 500 kVA. Então essa é a potência. Estou com a proposta aqui nas minhas mãos. O Vila teria que contratar, pagando, todo o sistema de sonorização do estádio, que nesse momento não está funcionando, além da contratação de um operador do placar eletrônico e também um operador de áudio para o estádio, né? Fora o ambulatório e a UTI móvel. E o Vila Nova ficaria responsável por todo o valor proveniente dos laudos, ou seja, nem isso a Construcap pagaria, que são os laudos, né? R$3 mil do serviço para legalização do jogo, R$1.700 da taxa da vigilância sanitária, R$142 para a utilização do solo, taxa do alvará de funcionamento R$449, taxa de abertura da Cefic, que eu nem sei o que é, eu acho que é a Secretaria de Finanças, R$103, taxa de abertura alvará de funcionamento R$90, totalizando, perfazendo, R$5.484. E além disso, o torcedor pagaria R$30 para estacionar o carro e R$15 para estacionar a moto. Diante disso, volta a imagem aqui para mim, o prejuízo do Vila Nova seria gigantesco. E esse valor aí com aluguel, com despesa, com tudo,
poderia chegar até 300 mil reais. Poderia chegar até 300 mil reais. Para o Vila Nova ter um lucro líquido, a renda teria que passar de 1 milhão de reais. É a conta básica do Vila. É a conta básica do Vila. Mais de 1 milhão de reais para que o Vila Nova, deduzindo imposto, deduzindo ISS, deduzindo tudo, pagando quase 300 mil para a Construcap, o Vila ainda tivesse algum tipo de lucro com a operação da partida. Diante disso, o Vila desistiu, hoje é impraticável. E um detalhe, que para mim é mais grave. A Construcap, pelo que me passaram essas fontes, algumas delas participaram ativamente dessa negociação, zero sensibilidade com o futebol, zero. Eles olham para o negócio, de fato, como um negócio, como business. Ah, mas é importante para a cidade. Preocupação nenhuma. Ah, mas é o Vila Nova. Preocupação nenhuma. Zero preocupação. E essa Construcap já deu problema lá no estado de Minas Gerais, no estado do Mineirão. A ponto do Ronaldo Fenômeno, que era o dono da SAF na época, ter que utilizar a imprensa para ofender o pessoal da Construcap. Enquanto o Zema não entrou na jogada, não teve um acordo entre o Cruzeiro e também a Construcap. Então, essa é a realidade. Eu falei com vários dirigentes hoje pela manhã, inclusive dirigentes de outras equipes também aqui da capital, e esses dirigentes têm uma visão. Serra Dourada, esquece. Nesses padrões e com o momento do futebol goiano, com aquilo que a gente dá conta, com o preço que a gente pratica, o Serra Dourada hoje, ele é totalmente inviável. E tem um detalhe, o Serra não foi reformado, meus amigos. O que a Construcap está fazendo? Ela pegou uma estrada cheia de buraco, que não é duplicada, e já colocou pedágio. Antes dela melhorar o estádio, ela já está cobrando a taxa do pedágio. Então é isso, meninos. Diante disso, a pergunta que fica, polêmica, você está deixando o teu like que a gente entra aqui de cabeça nesse assunto. Serra Dourada ficou caro para os padrões do futebol goiano? Começa por você, meu comandante, superfera do Rádio Brasileiro. O assunto é polêmico, eu quero a tua participação. Nivaldo Carvalho, o Serra Dourada hoje é caro para os nossos padrões, comandante? Boa tarde. Boa tarde, Thiago Menezes. Um grande abraço a você, ao Tim, ao Danilo Dias, aos ouvintes da Band News 90.7, a rádio mais linda do Brasil. Não, completamente. Se considerar esse critério que a Construcap estabeleceu para colocar esse absurdo de preço para esse jogo de domingo, nós podemos esquecer. Porque o padrão que ela estabeleceu para esse jogo aí, onde o Serra Dourada hoje não tem absolutamente nada, aliás, ela ela não fez nada, né? Ela assumiu, do ponto de vista do direito, né? Toda a área, todo esse complexo aqui, mas até agora não realizou absolutamente nada. Ela não pregou um prego em nada. E já está cobrando verdadeiros absurdos. Então imagina quando isso aqui estiver pronto, se a gente tomar por base esse critério que ela estabeleceu para chegar a esses valores, nós vamos ter padrões europeus para jogos aqui. É jogo para Real Madrid, para City, né, Manchester City, Manchester United, Barcelona, essas equipes. Os padrões do futebol brasileiro estarão completamente alijados para isso. É um direito que ela tem? Isso aí nós não discutimos. Nós estamos discutindo o critério que ela adotou para esse procedimento. Absurdo, porque ela poderia ter um gesto de simpatia com o nosso futebol, até para angariar a simpatia dos torcedores do estado de Goiás para ações futuras. E a gente vê claramente que os diretores dessa empresa não estão nem aí para negócio de simpatia. Não tem esse negócio de simpatia com ninguém. Então, se dane, pronto, acabou. Porque é uma coisa completamente fora da realidade. Estabeleceu, por exemplo, esse negócio de 60 mil reais, quando nós não teríamos uma arrecadação bruta de 600 mil. Até o próprio presidente do Vila Nova ontem estava falando, nós teremos um público acima de 18 mil. Ou seja, um público acima de 18 mil, eu acho que na melhor das hipóteses, ele imaginava um público de 23 mil pessoas. Um público de 23 mil pessoas, num ticket médio de R$20,
não chega a 500 mil, certo? Então, por aí, seria 460 mil, Tim? Isso. Tim já fez a conta aqui. 460 mil, 10% disso aí seria 46 mil reais. Então, e fora as outras taxas, e tem aí valor, por exemplo, de... Como é que é o nome daquele trem que eu esqueço o nome sempre? Gerador de energia. Gerador de energia para suportar aquilo ali, no mínimo o aluguel, no mínimo, é 20 mil reais, certo? Você jogou baixo, hein? Eu tô falando mínimo. Eu tinha colocado uns 45, 50. Pois é, eu joguei no mínimo 20 mil reais, porque para suportar aquilo ali é pesadíssimo. Então, não dá. Quando isso aqui tudo estiver pronto, isso aqui vai ser para madame, Thiago. É para madame, ir frequentar shopping, restaurante, essas coisas. Para um cara pé rapado igual eu acho que eu serei proibido até de passar aqui por perto para tirar foto. 1h15 da tarde agora, 2026 chegou com tudo na Navesa Renault. Novo Renault Boreal Evolution 2026, eleito o carro da temporada, a partir de R$ 179.990 com taxa zero em 24 meses. Navesa Renault na Praça Nova Suíça. Pasta Rosa Guerra Total às pragas urbanas. Ligue agora, 3091 5050, não tem praga que aguenta. Link Telecom, você navega, joga online, maratona suas séries preferidas. Ainda garante benefícios exclusivos. Link Telecom, conexão em todos os sentidos. Center Pisos, o maior shopping de piso e porcelanato de Goiás, com ofertas arrasadoras, bombásticas. Ainda está sorteando uma moto 0 km. A Center Pisos cobre qualquer oferta anunciada pela concorrência. É claro, né, gente? Danove Restaurante. Você gosta de comida de qualidade? Venha pro Danove Restaurante. Churrasco, saladas, comida goiana, peixes grelhados e muito mais. Danove Restaurante, na Avenida Tocantins, setor aeroporto. Danove Restaurante. Gente, vai deixando o like, hein? Quase 600 aparelhos conectados, eu não tenho nem 150 likes. Sapeca like aí pra Like Imóveis, participe. Magnata, Serra Dourada, depois de pronto, pelo jeito, vai ser uma arena para shows. Praticamente fim do futebol no estádio. Kellington Carneiro, bora falar do Remo que vocês ganham audiência. Não, Kellington, obrigado pela audiência, viu? Mas aqui é futebol goiano. Guilherme Paes, Serra Dourada vai virar elefante branco. Temos que colocar pelo menos 20 mil pessoas no Serra Dourada o mais rápido possível. Marco Aurélio Gomes Silva, também tá ligado com a gente. Paulo Leandro Oliveira, um abraço aí pro André Luiz Machado também. Os times goianos se apequenaram em Goiás, isso é fato. Severiano Castro Filho, Thiago, essa construtora é parceira da Enel, cobra um absurdo. É o pessoal comentando aqui no canal do YouTube. E um detalhe, o Nivaldo até citou aqui a expectativa de público. Na proposta, na contraproposta, né? O Vini enviou uma proposta de 10% e foi respondido com essa proposta pornográfica, né? É uma proposta pornô. É uma proposta mais 18. É uma coisa lamentável. Na proposta, a estimativa de público da diretoria do Vila é de um jogo de 15 a 18 mil pessoas. De 15 a 18 mil pessoas. Então a própria diretoria do Vila Nova reconhecia que era um jogo de 15 a 18 mil pessoas de público, né? Mas aí, Thiago, dentro disso, me perdoe o Tim e o Danilo, eu vou fazer duas intervenções antes dos dois. Se o Vila tivesse trabalhando com expectativa de público de 15 mil, que é a parte baixa dele, pelo amor de Deus, né? Então qual que é o sentido de fazer jogo com o Serra Dourada? A volta das duas torcidas. Pelo amor de Deus, velho. Seria a volta das duas torcidas. Não tem sentido. Eu vejo que esse tema é um tema muito caro para a diretoria do Vila. A volta das duas torcidas. O Vila comprou essa briga e ele via nessa possibilidade do jogo de domingo a volta de duas torcidas com o Atlético. Mas o futebol, tendo uma carga menor. O futebol, Thiago, o futebol ele não pode ser feito só com romantismo. O futebol é custo alto. Eu pensei assim, que o Vila estivesse trabalhando com expectativa de público acima de 25. Aí, assim, tem o baixo, que o Vila está trabalhando com 15, que é o baixo, né? E o alto. O baixo meu seria 25 mil. Aí justificaria. Você trabalhar com o baixo de 15 mil não tem o menor sentido. Mesmo falar, é a presença de duas torcidas. Não, aí não tem lógica você trabalhar com isso. Aí é melhor botar lá no Oba que você teria um pouco uns 12 mil, né? É 10 mil que é o máximo, né? Lá é 10? 10 mil. Mesmo assim, 10 mil enche o seu estádio com um custo muito menor e pronto, acabou. 1h20 da tarde agora. Superchat chegando aqui, ó, do Marco Antônio Gabriel, mandou R$10 pra gente. Se fosse um pedido do Flamengo, o governo faria a empresa abrir mão do Serra Dourada. Seria de graça. Pegaram a nossa principal praça e doaram por 10 milhões de reais. Tá aí a volta. Marco Antônio, assim, 10 milhões foi o valor do arremate, né? Ali da proposta inicial. Ainda tem a questão do investimento que será feito, né? Mas eu tô sabendo
que tem gente do futebol que vai até o vice-governador Daniel Vilela para contar para ele o que aconteceu. Porque a culpa não é da gestão estadual. A gestão estadual deu um fim, deu um destino para o estado de Serra Dourada, que todos nós aqui pedimos. Era o que todos nós aqui pedimos, que o Serra Dourada tivesse um investimento, que o Serra Dourada fosse melhorado, e o Caiado viu que não tinha como fazer com o cofre do estado. E nisso eu concordo com ele. Dinheiro de estado não é para estádio, é para saúde, é para educação, é para segurança pública, que aqui em Goiás é a melhor do Brasil. Então o estado ele tem outras obrigações. O que é que o Caiado fez? Através do Daniel Vilela, foi atrás de uma empresa que tem um know-how nacional e trouxe aqui para Goiás. Só que já está pegando até para a gestão estadual. Aqui nas redes sociais aqui as críticas são em cima da gestão estadual, que não tem nada a ver com a situação. O estádio Serra Dourada já é privatizado. Então eu fiquei sabendo que pessoas do futebol, aí você coloca no plural, vão até o Daniel Vilela explicar para ele o que está acontecendo. Porque eu acho que nem a gestão do estado está sabendo. Então foi um negócio lamentável. Já começa mal a Construcap, né? Já começa mal a Construcap. E a pergunta que o Nivaldo fez aqui. Quando esse estádio estiver pronto com esse investimento bilionário, quanto que vai ficar para jogar um joguinho, para dar um chutinho na pelota? Acho que eles vão cobrar aqui pra gente passar na porta do estádio. Ó, você passou na porta aqui do Serra Dourada, mandei 450 pra gente. É boleto ou Pix? Não dá, né, gente? Não dá. E outra coisa, o nosso preço médio aqui, eles estão acostumados com o Cruzeiro, com o Atlético Mineiro. O povo aqui em Goiás, aqui, você coloca ingresso a R$50, o povo quase morre. Meu Deus, tá caro! Você sabe quanto que é o jogo Corinthians e Flamengo lá? O final da Supercopa do Brasil? Tem ingresso de R$400, tem de 790, certo? Sim. E isso aí tem gente que pode pagar. A nossa realidade é outra. Você sabe qual que é o preço médio de Minas Gerais, onde a Construcap tem negócio no Mineirão? O preço médio lá é R$250. O nosso aqui é 40. Então, cada região tem as suas particularidades. Eu acho que o Daniel Vilela, que vai assumir o governo, acho que em abril, não é? Mês de abril, final de abril. Pois é. Daqui a pouco vai sobrar para ele vir a público e falar sobre isso. Para o governo dizer, olha, o governo não tem nada a ver com isso mais. A empresa ela tem toda a liberdade de fazer o que ela bem entender nisso. Falta bom senso da empresa? Falta, certo? Mas o governo não pode intervir no negócio desse aí. Ah, mas o governo passou o estádio por um valor baixo. Bicho, você tem que entender o seguinte. Quando você tem um carro sucateado, que tá só a carcaça, que não tem nada, que não tem motor, que não tem isso, não tem aquilo. Mesmo um carro, um carro novo, ele vale 200 mil, mas ele não tem motor, ele não tem roda, ele não tem nada. A lataria dele tá tudo podre. Você vai achar 200 mil nele? Claro que não. Mas, pelo amor de Deus, claro desse jeito. Não. O cara vai falar assim, ó, esse carro aí, novo, ele vale 200 mil, do jeito que tá. Ele não tem pneu, a lataria dele tá tudo podre. Ele não tem roda, ele não tem nada, ele só tá a carcaça. Ele vale 15 mil. Você quer? Quero, até porque eu vou gastar uns 190 mil pra deixá-lo novinho. É desse jeito, gente. É só a pessoa raciocinar, aí. É lógico, né? É lógico. 1h22 agora, quero a opinião também do maestro Tim do craque Danilo Dias. Debate das feras até às 3 da tarde, pedindo o teu like, família. Oferecimento Pneus Express, movendo seu caminhão quilômetros à frente. Na Vesa Guenot, na Praça Nova Suíça. Clinicato, atendimento especializado em saúde mental. Pasta Rosa, guerra total às pragas urbanas. Papelaria tributária, mais de 4 décadas de tradição. Fazendo a maior promoção de volta às aulas. E Atlanta Contabilidade. Mais tranquilidade para você, focar no que realmente importa. Atlanta Contabilidade, confiança que gera resultados. 629-8236-0008. E um detalhe, Tim, Danilo Dias, Nivaldo, amigo ligado aqui na Band News. Você, Tim, é sua vez agora, meu filho, fala comigo. Não foi falta de apelo político. O Vila Nova tem como vice-presidente o presidente da Câmara Municipal de Goiânia, que hoje é um dos políticos mais fortes do estado de Goiás, que é o Romário Policarpo. O Romário tentou de tudo para intervir, para negociar, para falar, para sensibilizar. O prefeito Sandro Mabel queria o jogo aqui com 2 torcidas. O prefeito, eu fiquei sabendo, ligou para o Policarpo e falou, Policarpo, baita ideia, conta comigo, né? A Agência Municipal de Trânsito, a Secretaria de Trânsito, toda ela à disposição para a gente cuidar aí do trânsito, Guarda Municipal toda à disposição também para ajudar na segurança da Polícia Militar do Estado de Goiás. Então, assim, vários entes políticos tentaram ajudar e não deu conta. Porque a Construcap é uma empresa privada, é uma empresa que visa o business, o lucro. O que você me fala dessa negociação e dessa proposta
privê. É uma proposta privê, né? Tinha um cine privê, essa foi uma proposta privê da Construcap, onde o Vila Nova gastaria quase 300 mil reais para mandar um jogo com expectativa de menos de 20 mil pessoas. O clássico contra a equipe do Atlético, Maestro. Boa tarde. Boa tarde, Thiagão. Um forte abraço para você. Abraço meus amigos Danilo Dias, nosso Dedê, nosso comandante Nivaldo Carvalho, pro Lucas Lourenço, pro Pedro Leite, para todos os amigos aqui da Band News das Feras do Esporte. Um abraço especial a todos que estão nos acompanhando. Muitas situações, Thiago, realmente. A única empresa que foi responsável por não ter o jogo é a Construcap. O governo não tem culpa, a prefeitura não tem culpa, os times, tanto o Vila como o Atlético, a Federação Goiana, o Ministério Público, ninguém. Quem é exclusivo a culpa da Construcap, porque ela cobrou um valor absurdo. E o que chama atenção, é isso que você e o Nivaldo falaram muito bem, o Serra Dourada da maneira que ele está. A Construcap ia ter um lucro bom, não precisava de fazer uma proposta abusiva como essa, para mim isso é um absurdo, a proposta que foi feita pela empresa para ter esse jogo aí, o Vila se for jogar lá vai ter um prejuízo gigantesco, e a gente vendo da maneira que está o Serra Dourada, então o que assusta e o que impressiona é isso, e quando estiver pronto? E quando virar realmente uma arena multiuso, com tudo aquilo que foi proposto, que falaram que vai ser feito aqui na região do Serra Dourada, então vai ficar ali, Thiago, a arena multiuso, com exceção futebol. Com raríssimas exceções, daqui a pouco os times nossos estando numa Série A, pegar um jogo realmente contra um gigante que tem um apelo muito grande em relação a público, aí tudo bem, pode ser que aconteça de ter esse jogo no Serra Dourada. Fora isso, campeonato estadual, esquece. Campeonato estadual, Centro-Oeste, Série B, esquece. Nós não vamos ver jogo no Serra Dourada. Para mim, isso faz com que haja que os dirigentes goianos, principalmente, se atentem à necessidade de ampliação dos seus estádios. O Adson já tem lá a proposta, já tem todo o desenho para aumentar o Antônio Ascioli, a Serrinha da mesma forma, o Oba da mesma forma, pode acelerar esse processo. Pode acelerar o processo de aumentar a capacidade dos estádios particulares, porque o Serra Dourada vai ser uma arena multiuso / exceção futebol. Vai ter tudo quanto é tipo de evento ali, mas futebol eu acho muito difícil de acontecer. 1h26 da tarde agora, 1h26, meus amigos do Brasil. Cara, a gente não bateu nem 200 likes. Um tema desse, com esse tanto de exclusividade, detalhes que só a Band News Goiânia tem. E o meu ouvinte, que é o melhor ouvinte do Brasil, não me dar pelo menos 200 likes no primeiro bloco, aí eu choro, eu me desespero aqui. Aí eu vou fazer igual a Construcap fez, eu vou meter o pé na porta. Não dá, gente. Deixa o like aí pra Like Imóveis, a principal imobiliária de loteamentos em Goiás. Caio César Malta Moreira. Ele mandou 2 mensagens aqui, cadê a primeira dele? Não achei a primeira, vou ler aqui a segunda. Não, agora deixa. E outra, Thiago, o Estado havia acabado de gastar uma grana preta, trocando a iluminação do Serra Dourada para logo em seguida privatizar. Foi uma exigência, né, das empresas que tinham interesse que a iluminação fosse trocada. Edgar Torres, venderam a galinha de ovos de ouro. O Kiri Eleison, o caminho é os times ampliarem seus estados e deixar essa Construcap com o elefante branco na mão. Kiri Eleison, é isso que a Construcap quer. No dia da apresentação do projeto, fomos eu, Nivaldo Carvalho e Matheus Carvalho, ok, comandante? Representando as Feras do Esporte. O que eu fiz? Ali, aquele povo que a gente gosta, que a gente conhece, eu deixei aquele povo de lado e fui me entrosar com outras pessoas meio que ligadas à Construcap, ok? A todo instante eles só falavam de show de Guns N' Roses, de evento que tem em Brasília, de evento que tem em São Paulo, que eles vão competir, que Goiânia vai ser o top 5 em eventos. A cabeça desse povo, gente, é muito acima de futebol. Por quê? Você acha que eles não analisaram as médias de público de Vila Nova, Goiás e Atlético no momento da aquisição do Estado de Serra Dourada? Claro que eles fizeram esse levantamento. Eles viram que a nossa média de público aqui não é grande. Então, o que eles vão levantar? Como que eles vão ganhar dinheiro com o Estado de Serra Dourada? Fazendo evento. Tirando o show de Brasília, tirando o show sertanejo lá de Cuiabá, trazendo mais evento para Goiânia. É isso que gera dinheiro. Eles viram que aquele cara do Audio Mix... Audio Mix. Marquinhos. O embaixador, né? O Marquinhos da Audio Mix. Aquele cara ganha dinheiro demais da conta. Nivaldo, quanto que dá um Vila Nova? Vamos assim, de coração mesmo. E eu tô do lado do meu futebol goiano, porque é de onde eu tiro meu dinheiro e meu sustento. Mas eu tô sendo verdadeiro aqui. Vila Nova e Goiás, domingo, fosse o jogo, Vila Nova e Goiás, o principal clássico do futebol goiano. Serra Dourada, com 2 torcidas. Qual seria o público, Nivaldo? Qual seria? 30 mil. 30 mil.
Show do Gustavo Lima, domingo, mesmo horário, estado de Serra Dourada. Dá quantas mil pessoas aqui no Serra Dourada? Eu não sei, mas eu não sei quantas mil pessoas, mas eu digo que a receita seria na faixa de 25 milhões. Pois é, então sim, cara. É do ponto de vista matemático. É o custo do ingresso por um jogo de futebol que seja um clássico aqui no futebol goiano e um custo do ingresso por um show de um Gustavo Lima, que seja, esses shows que tem aqui no estado de Serra Dourada, a diferença é gigantesca. Então você pensa que eles não fizeram o cálculo? Fizeram o cálculo, gente. Até porque essas empresas, elas fazem estudo de mercado, certo? Sim. Eles não vão assim, vamos lá. Não. Eles fazem um estudo de mercado, eles fazem pesquisa, e isso não é da noite para o dia, certo? Isso não é assim, até porque eles têm a expertise até para fazer esse tipo de estudo. Eles viram... Você falou Guns N' Roses aqui, certo? Nós tivemos 2 shows aqui que foram emblemáticos. Do Elton John e do Paul McCartney. Acho que na época quem governava era o Marconi Perillo. O Marconi Perillo ficou louco. Quase deu ingresso de graça, assim, falando, vai lá, pelo amor de Deus, do Paul McCartney, que é um cara que é gênio da música. Top 5 da música mundial. Mas não é o perfil que o público de Goiás gosta. Aqui Gustavo Lima, Henrique, Juliano, Maiara e Maraísa, que são maravilhosos. Esse tipo de artista que o povo de Goiás gosta. Não vai. E tudo bem, né? É um gosto, é uma questão de gosto, né? Então, o nosso público aqui é outro. E esse pessoal fez esse estudo. Você pode ver que o César Rezende, no dia lá, o Thiago, ele veio doido, meu. Onde é as cabines? Falei, não, é lá em cima. É lá perto do topo do Serra Dourada. Eles não deram a menor bola. Perto do refletor. Eles não deram a menor pelota pra imprensa. Até porque pra show não precisa da gente. Né? Então, no projeto lá, as cabines de rádio e TV vão ficar lá em cima. Você lembra do Gueroba, do Itabir Campos, Vitor em Rancho? Vitor em Rancho. Maravilhoso, a gente ama ele. Ele foi gestor aqui do estado de Serra Dourada na época da gestão Marconi Perillo. Ele deu uma declaração uma vez, que a gente criticou aqui o Serra Dourada, por conta do estacionamento em dia de clássico. Era show daquele... Não era do Gustavo Lima, né? Era da Audio Mix, aquele Vila Mix. Aí nós entrevistamos ele. Ele falou assim, gente, o show do Audio Mix lá da Vila Mix, ele dá 1 ano de Vila Nova e Goiás de faturamento pro estádio. Foi o que ele falou, é a verdade, gente. Então a Construcap fez esse cálculo. Infelizmente fizeram esse cálculo. Agora eu, como agente do futebol, com 16 anos de carreira, com 35 anos de vida, 33 anos desses anos no futebol, torcendo ou trabalhando em microfone, pra mim hoje é um dia depressivo, cara, eu tô triste. Hoje pra mim é um dia triste, porque hoje eu tive a certeza que o Serra Dourada não será mais do futebol goiano. Ele será dos shows brasileiros, dos shows mundiais. O Serra Dourada não será mais dos clubes. Essa é a grande realidade. Ele vai deixar de ser palco de futebol, né? Até o Tume lembrou aqui, o show do Elton John seria no Serra Dourada, como não teve público para Serra Dourada, ele passou para o Goiânia Arena. O Serra Dourada, ele vai deixar de ser palco de futebol, certo? Ele pode até ter um jogo ou outro, se por acaso, eu vou colocar até desse jeito, se a gente tiver time na Série A, e a gente tiver, por exemplo, um Goiás e Flamengo, um Atlético e Flamengo, e se um dia o Vila disputar uma Série A, tiver um Vila Nova e Flamengo, certo? Mas um Goiás e Curitiba, por exemplo... Vila e Chapecoense, Atlético e Botafogo de Ribeirão Preto. Esquece. Mas nunca. Atlético e Ponte Preta. Nunca. Atlético Esporte, Bahia. Você já pensou? Presta atenção. Tem Goiás e Flamengo lá na data da CBF. E aí tem um show Henrique e Juliano. Henrique e Juliano, hein? Não vai ter jeito. Tô fazendo nada. E vai pro meio do... É isso aí, cara. Gostei da música. É isso aí, ué. O Palmeiras, ele pagou mais da metade do estádio dele com shows lá no estádio dele. Allianz Parque lá, né? É o Allianz Parque. Tem show demais. Ué. Lamentável. Eu quero o Danilo Dias aqui também, e eu vou fazer uma conta com vocês aqui para vocês verem o tamanho do buraco. Olha o tamanho do buraco, né? E do problema que o Vila Nova se livrou. Debate das Ceras, oferecimento Pasta Rosa, Guerra Total das Pragas Urbanas, Auto Clube Proteção Veicular. Venha para Auto Clube. Tem o melhor atendimento de Goiânia. Há mais de 14 anos protegendo o que te move. Tua proteção, nossa missão. Auto Clube Proteção Veicular.
Fricó, receita de deliciosos momentos. Casa do Marceneiro, todo mês uma seleção de ofertas para você. E GT Autopeças, a líder de Goiás. 4 lojas na Grande Goiânia. Peça pelo telefone 3265-3333. GT Autopeças, amiga do futebol, amiga da qualidade. Gente, vai deixando like, like. Roberto Azevedo, boa tarde, Feras do Esporte. Boa tarde, amigo. Marco Goiânia, vão colocar um Brasil e Congo para reinauguração do Serra Dourada. Aí sim vai ter jogo de futebol. Agora os times daqui da capital esqueçam. Danilo Santos, melhor mudar o nome do estádio para Anfiteatro Serra Dourada. Márcio Tigrão, shows e informações da Band News, tudo de primeira. Show é mais seguro, estádio você pode nem pensar em levar a família ou colocar a camisa, tem isso também, questão da violência. Mas não é esse o cálculo da Construcap não, viu? Eles não estão nem aí para isso. José Maria Reis também tá ligado, e vocês ainda comparam o amor do futebol paraense com os goianos. A gente não compara amor, a gente compara os times. Os daqui são muito maiores que os daí, e vida que segue, né? O que mais se aproxima é o Paysandu. Diogo também tá ligado com a gente, lamentável, enfim. Danilo Dias, vem pra cá também pra gente fechar esse tema. E eu tô aqui na espreita, comandante, com 2 personalidades do futebol que daqui a pouco vão falar com a gente aqui, tá? Tô só esperando o aval aqui pra que eles falem também. É o Camboja? É o Camboja e tem o outro também que chamou de primeira dama do Brasil. Daqui a pouco ele vai falar aqui com a gente também. Achei lamentável aquele comentário. Você ou eu? Chamou você no final de semana. Ele falou assim, ele só queria ser a Janja. Eu achei lamentável. Eu vou meter a mão na cara dele. Meta mesmo. Na hora que ele chamou, eu tinha um cara... Porque o nosso camarote é muito assediado, né? Na hora tinha umas 3 pessoas lá que me atrapalharam, mas vou soltar a mão no pé do ouvido dele. Não deixa barato não, Danilo, só uma conta pra você aqui, coloca o Danilo Dias aí na tela do canal do YouTube, gente, enquanto você vai deixando o teu like, isso aqui tudo é exclusivo, viu? Isso aqui é tudo exclusivo pra você, a Band News Goiânia, mais uma vez, detonando tudo pra você, aqui você fica bem informado, você tem opinião, você tem informação, você tem a melhor equipe esportiva da história do rádio brasileiro. Isso é rádio esportivo bem feito. Do jeito que você precisa e do jeito que você gosta. Até uma fonte aqui me passou essa conta. Para o Vila Nova, Danilo Dias, ter uma renda razoável, mais ou menos igual a renda que ele vai ter no Estádio Honesto Brasileiro Alvarenga, você sabe qual deveria ter sido, ou qual seria o público ideal, a renda ideal para o jogo de domingo contra a equipe do Atlético? Mais de R$1 milhão. Aí eu fiz um levantamento, essa fonte já me entregou mastigadinho. Você sabe quantas vezes aqui no futebol goiano nós tivemos um faturamento acima ou na casa de R$1 milhão nos últimos 10 anos? 2 vezes. Em 2019, jogo Goiás e Flamengo, estado de Serra Dourada. Estadual? Não, estadual nunca. E o último jogo, aquele jogo Flamengo e Atlético, pelo Campeonato Brasileiro de 2023, também no estado de Serra Dourada. Então, nos últimos 10 anos, a gente teve essa renda que o Vila precisaria para ter um lucro mínimo. Estou falando de lucro mínimo. Só 2 vezes. Ou seja... a loucura, né? O que vai virar do estado de Serra Dourada a partir de agora com a Construcap comandante, Danilo Dias? Boa tarde, Thiago Menezes. Boa tarde a você também de casa que nos acompanha, que está aí nos vendo no canal do YouTube, na frequência 90.7, esse canhão de audiência que a Rádio Band News é. Boa tarde especial ao Nivaldo Carvalho, ao maestro, ídolo, Carlos Eduardo Tim. Thiago, infelizmente, né, o palco do futebol goiano é um patrimônio histórico. Não se fala do futebol goiano sem se falar do Serra Dourada e, infelizmente, nós oferecemos um palco para outros tipos de áreas que não seja praticado o futebol para nós goianos, né? Para onde eu criei memórias, você, todos nós goianos criamos ali memórias afetivas de grandes jogos, de grandes jogadores que ali passaram, como era bom aos domingos, aos sábados à tarde, ir ao Serra Dourada. Eu, criança, ia com meu pai, a gente comia churros, batata, aquelas coisas e tal, e ainda assistia um bom jogo de futebol, algo que eu não estou vendo mais pelo futuro próximo. E não é sendo pessimista, nada disso. E para isso eu trago os números. Dia 11/9/2022, tivemos o show em Goiânia do Guns N' Roses, que deu 45.032 pessoas, Nivaldo. O ticket médio do show foi R$ 960 a inteira, 480 a meia para ficar no gramado. R$600 a inteira, 300 para ficar na cadeira. Uma renda que você imagina, 45.032 pessoas estiveram naquele show. E aí nós não vamos longe não, Thiago. Eu fui também fazer uma pesquisa, enquanto você estava falando, uma arena que se tornou... Qual foi o ticket médio? Só para fazer R$960 a inteira no gramado e 480 a meia no gramado. No gramado tivemos 29 mil pessoas naquele dia, de 11 de setembro de 2022. E aí, Thiago, me fez lembrar da Arena BRB Mané Garrincha em Brasília.
Ela realizou, após a Copa do Mundo, 222 jogos até o ano de 2024. Esse levantamento de 2025 ainda não tinha, mas eu fui atrás e busquei, Thiago, os jogos que foram realizados em 2025 lá. Sabe quantas vezes os times candangos jogaram lá no ano passado? Apenas um, na final entre Gama 3, que bateu o Capital na decisão pelos pênaltis. Ou seja, os jogos que foram realizados lá foram 3. O Atlético jogou contra o Cruzeiro pela segunda rodada do Campeonato Mineiro. Em setembro, o Vasco enfrentou o Palmeiras pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. E no final do ano, também agora vamos ter, né, nesse início, o jogo entre Corinthians e Flamengo. Ou seja, é o que vai se tornar o Serra Dourada, está caminhando para isso, um palco de shows, um palco em que vamos ver um Atlético Mineiro, vamos ver um Corinthians, vamos ver outros times que não os nossos, e estamos tendo reflexo aqui do nosso lado em Brasília com a Arena BRB Mané Garrincha. Bela comparação. E só para concluir mais ainda os dados que eu fui pesquisar, Thiago, no ano de 2025, dia 30 de março, tivemos Vila Nova e Anápolis. Vila Nova 3, Anápolis 0. Com 36.579 pessoas presentes. Renda de R$ 581.305. O que o Vila pagou para alugar o estádio foi 10% da renda bruta, um total de R$ 58.130. Ou seja, o Vila Nova pagou isso há um ano atrás, praticamente. Era normal essa Construcap, os investimentos que eles irão fazer, que aumentar essa fasquia. Irão fazer, eles não fizeram ainda. Não fizeram ainda, mas é algo abusivo do que está sendo proposto. O Vila, o Goiás e o Atlético está cada vez mais se distanciando de um grande palco. Fiz essa pesquisa aqui só para que a gente comparasse o que vai se tornar o Serra Dourada aqui para frente.